Eu quero ainda pegar um pouquinho, vamos falar sobre o grupo missionário, que eu acho que é uma coisa legal. que nós três, né, vivenciamos. Demais vocês dois. Eu peguei mais o começo, né? Mas vocês foram até o fim. O Browninho, ele... eu peguei o comecinho. Pegou o comecinho. O Jandim foi até o fim, né? Que eu já tinha ido pro seminário. Não, depois eu fui pra comunidade, velho. Não, mas depois que vocês foram pro seminário, quase que... Aí foi onde que acabou, né? O grupo missionário coincidiu na época que eu fui pra comunidade. Isso, verdade, verdade. Eu peguei o comecinho e logo eu fui. Mas o grupo missionário era uma extensão da comunidade. A gente não falava. Sim, Então, mas... Hoje assume isso. Mas vamos colocar fogo no parquinho. O grupo missionário não foi o desligamento foi polêmico. da PJ? Foi, na verdade, eu penso assim... Quem que começou? Foi o Matheus? Você? Na verdade, você sim, nós tínhamos um desejo de fazer algo diferente, né? A PJ já não correspondia às nossas expectativas. Não é que estava errado. Isso, era a forma deles trabalharem, que nós não aceitávamos, nós não concordávamos. Queria passar a agir de uma Exatamente. forma. Então, quer dizer, e na verdade não nos cabia mais ali, entendeu? E nesse querer algo a mais, juntamos algumas cabeças pensantes que também, de uma certa forma, queriam esse algo a mais. E aí foi gerando, né? Que no início foi G7, porque assim... reuniões. Isso, nossa. E a gente fazia isso porque eu adorava essa questão de gerar nas pessoas essa questão, porque você percebe assim, quando começa a incomodar, tá no lugar certo, tá no caminho certo. Incomodava porque fazia sombra. Então, por exemplo, penso, para PJ, a princípio incomodou, porque eles eram os idealizadores e realizadores da juventude na nossa paróquia. Então, aí o pensamento errado, e às vezes como nós somos levados, né, dentro do pensamento paroquial, como concorrentes, e não poderíamos ser. Mas no fritar dos ovos acabava sendo, porque cada um queria mostrar a força pro outro. Julgam que tá ofuscando o outro, mas na verdade... Porque assim, eu não tava no começo do grupo missionário, eu não tava, eu e a Vanessa não. A gente ainda ficou um tempinho na PJ ainda, né, trabalhando lá, mas depois de um tempo que o grupo missionário João Paulo II já estava caminhando, que a gente foi para lá, entendeu? Até a gente foi para participar de música também, junto com o Maurício, que já estava lá, o Maurício... quem mais que tava na música? Eu acho que era o Maurício, tinha a Carla também. A Carla. Porque no início, se eu não esquecer ninguém, éramos o Matheus, você, o Maurício. O Maurício, o Barcelos, o Chula, o Marlon. O Maurício, já falou o Maurício? Você tava, não tava? Eu tava. Era o 7. A Carla? Não, mas era o 7. Tá. Era a hierarquia. Aí nós começamos... Aí, por exemplo... Nossa, deu um rolo. O Paulinho veio aqui pra gente dar uma risada disso aí. Muitos, por exemplo, começaram a fazer, tipo, não parte do grupo, mas ser apoiadores. A Carla, por exemplo, sempre esteve disposta a ajudar. A Rosário. Então, por exemplo, nós fomos chamando pessoas. Isso. Caio, e aí acabava sendo parte do grupo, porque o grupo não era algo constituído e institucionalizado, que você tinha que eu vou ter que entrar lá numa reunião secreta e sou batizado. Não existe isso. Mas sabe uma coisa que a gente talvez não entendia na época? A questão do carisma. Era um carisma diferente. Responde o que você estava falando sobre a juventude, né? Na verdade, esse é o grande problema da nossa igreja hoje. Quando ela para no tempo e não consegue perceber as necessidades de mudança. Isso. Então não consegue perceber que é necessário modificar. Por exemplo, eu sempre disse isso no setor juventude aos jovens. Se nós continuarmos com aquela mesmice dos nossos grupos de 30, 40 anos atrás, que ainda insiste em resistir, isso é o fracasso. Mas fracasso Concordo. No sentido de que nós estamos investindo em coisas erradas. Quando o grupo missionário surgiu, era diferente daquilo que sempre tinha sido proposto. Isso. Então encantava os jovens. Então era melhor fazer parte do grupo missionário e ampliar o horizonte, sair, isso, do que continuar na mesmice que às vezes era oferecido. Que para muitos funcionava por conta do estilo, mas para nós já não mais.
Quer dizer, o EJC era uma realidade que nos encantava ainda, porque encanta, porque é algo que poderia ser muito mais utilizado e pensado para favorecer. Então, acho que tem que ser amadurecido, porque a JC persiste até hoje. É verdade. Entendeu? Mas que pode dar muito mais fruto. Mas, quer dizer, nada do trabalho realizado até então pode ser jogado fora. Mas já não saciava. Só que é importante enxergar isso, né? Que nem sempre o que deu certo continua dando. Isso. Da mesma forma. Nós precisamos inovar. Precisa. E não é a igreja atualizar, não é isso. Tem gente que fala assim, a igreja precisa se atualizar. Não é isso. Eu acho que é a forma de abordar. Tem essa questão da faixa etária do jovem que mudou. Sim. Antes, eu comecei a participar em grupo de jovens, a gente até falou com o Julinho, com o pessoal. Eu comecei com 12 anos, 13 anos em grupo de jovens. Hoje já era. E outra você coisa, não pega essa molecada, por exemplo, mais. Mas como você vê, às vezes, os teóricos da fé, vamos dizer assim, e as tia e os tios da fé, eles vão dizer assim, que jovem tem responsabilidade, que jovem isso, que jovem aquilo, porque no meu tempo de jovem nós íamos lá, montava quermesse e tal. Mas na época, 20, 30 anos, nós não tínhamos as opções que nós temos hoje. Por exemplo, a igreja era um espaço de informação. Onde nós aprendíamos sobre amizade, sobre drogas, sobre sexo, sobre essas coisas, como lidar com tudo isso. Era a igreja detentora de todas as informações, que na verdade era quem nos transmitia de modo fácil. Hoje você não precisa ir mais à igreja, porque a internet e tantos outros meios ela comunica. Então o jovem não vai mais para a igreja por isso. Por isso que os meios de se comunicar, os meios de chegar ao jovem deve ser outro. Antes o jovem não tinha vida social porque não tinha-se opções. Hoje, o jovem não precisa mais da igreja para sair. Não precisa nem sair de casa para sair. Isso porque nós, às vezes, íamos no grupo, porque sabíamos depois nós íamos sair com o jovem. Então, hoje eles não precisam mais disso. O grupo de amizade se ampliar. Antes, nós saímos com 17, 18 anos. Então, por exemplo, mas qual que era o meio de sair? Quando falava que ia na igreja, os pais deixavam ir. Então, quer dizer, aí nós íamos porque lá nós íamos... Porque então, tava na igreja. Hoje já não existe mais isso. Os pais reduziram isso com 14, 13 anos. Quer dizer, a igreja, isso nós temos que... É claro que algumas coisas que são prioritárias nós temos que manter. Mas nós temos que pensar para frente. Quer dizer, aquilo que nós oferecíamos... Não é mais atrativo. Porque tantos outros oferecem muito melhor, com muita mais qualidade, porque muitas vezes nós paramos no tempo. Tem razão. Então, muito legal. Uma coisa que eu acho que a gente fazia no grupo missionário e que eu acho que era uma coisa, foi um diferencial nosso, eram as formações, né? Que a gente sempre preocupou em ter as formações. O Diácono Francisco, né? Muitas vezes. O Freitas. O Freitas é um cara que eu quero trazer aqui. Legal, hein? Ó. Ele é fantástico. Bom pra falar. Nossa, Doutor ele Freitas. fala. Põe o microfone na frente dele, deixa ele falar. Só faz a primeira pergunta. Ouvindo horas. O homem tem um conhecimento, cara. Já tá convidado, hein, doutor? Se o senhor estiver assistindo... O Matheus deve ter o telefone dele. Eu vou pegar o telefone dele com o Matheus. Né? Certeza. Então a gente tinha essa preocupação, né? De nos abastecer. Isso era muito bom, entendeu? E uma coisa que PJ não tem, né?